Olá a todos e bem-vinda. Bem-vindos a mais um podcast Liderança Semente de Mostarda. Estamos na série O Alicerce da Liderança de Jesus, parte 3. Então, se perdeu o início, eu o encorajo a voltar e ouvi-la. É tudo sobre lançar o alicerce da liderança na vida de Jesus. E esta semana, parte 3, intitulei Vivendo uma Vida Focada. Estamos olhando para Marcos capítulo 1, alguns versículos, e estamos nos versículos 14 e 15 essa semana. E então ele os leu. Diz, depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo chegou. Ele disse, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Agora, a grande ideia que quero que conversemos hoje é, vamos pensar no que temos. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo. Este é o Criador dos céus e da terra. Jesus poderia ter vindo e falado ao mundo sobre mudança, em mágica, modelos econômicos, alívio da pobreza. Jesus poderia ter resolvido os problemas do mundo. Há tantas coisas que Jesus poderia ter feito, falado a respeito ou explicado. E, no entanto, ele veio com uma mensagem. O reino de Deus chegou. E a grande ideia que eu quero que agarremos não são todas as coisas que Jesus poderia ter feito, mas em que Jesus se focou. Quero falar sobre a importância do foco na vida de um líder. E a grande ideia é simplesmente esta: uma vida focada levará a uma vida frutífera. E se concorda comigo, é o que buscamos. Líderes buscam ser frutíferos. Deus é glorificado pela frutificação em nós. E um grande inimigo disso é uma vida ocupada. Quando acabamos correndo de um lado para o outro fazendo isso, e aquilo é a próxima coisa tentando realizar tantas coisas diferentes com o sacrifício da frutificação. Então, a frutificação em João capítulo 15 é uma passagem bem conhecida, versículos 1 e 2, Jesus falando. E ele disse, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo em mim que não dá fruto, enquanto todo ramo que dá fruto, ele poda para que seja ainda mais frutífero. Quero que você note aqui que um ramo infrutífero é cortado. Um ramo frutífero é cortado. Seja frutífero ou infrutífero, um é cortado fora, o outro é podado. Mas o corte é crucial para a frutificação. E o que isso significa é a palavra de Deus, pois é assim que Jesus poda. A raiz da palavra de Deus vai querer cortar fora áreas da sua vida que simplesmente não são frutíferas. E mesmo nas áreas da sua vida que são frutíferas, para levá-las ao próximo nível de frutificação, a palavra de Deus virá e podará. E essa é a grande ideia que quero que entendamos para sermos mais frutíferos como líderes. É um processo contínuo de permitir que os caminhos de Deus, a palavra de Deus, nos aparem, nos moldem e nos formem para uma maior frutificação. A poda é um grande segredo para a frutificação. Podar significa cortar fora áreas que não são frutíferas. Significa remover distrações. Significa lidar com a ocupação inútil em nossas vidas. Significa descarregar responsabilidades fora da missão que sugam energia. Significa cortar empreendimentos para os quais você não foi chamado. E este é um dos grandes segredos para uma liderança frutífera e eficaz. Eu me lembro de, há alguns anos, eu estava passando um tempo lá em Plettenberg Bay, Lavogage. E tem um fazendeiro lá, que é da igreja. Ele foi um dos primeiros a começar a cultivar vinho em Plettenberg Bay. Disseram que era muito ao norte, mas ele seguiu em frente. Começou essa fazenda. E acho que nos primeiros 2 anos, produziu um champanhe premiado, um prêmio internacional pela qualidade do seu champanhe. Agora, eu me lembro de visitá-lo em sua fazenda específica. E ele me explicou esse processo de poda e nunca percebi como isso é emocional para um fazendeiro. Achei que era só pegar a sua tesoura ou cortadores e cortar algo. Mas ele disse não. Na verdade, ele mandava seus trabalhadores primeiro. Eles cortariam todos os galhos velhos e mortos do ano anterior. Mas então, assim que a primavera chega, ele pegava aquela tesoura e ele sabia que se fôssemos produzir um champanhe premiado, cada um desses arbustos de videira, ele só poderia permitir no máximo 2 cachos de uvas. Mas o problema era que eles normalmente produziam cerca de 5 brotos. Então ele tinha que pegar sua tesoura e olhar para esses novos brotos e ele via, bem, aquele ali não parece muito bom. Corta aquele fora e aquele outro não tá legal. Vamos cortar aquele fora. Mas esses outros 3, eles estão perfeitos. Mas ele sabia que a tentação dentro dele agora era, é um broto perfeito, deixe crescer e terei 3 cachos. Mas ele conhecia a energia daquela videira, a seiva daquela videira. Se ele quisesse um champanhe premiado, ele sabia que só podia permitir que 2 cachos de uvas crescessem. E ele disse que é bem emocionante cortar um broto bom, que poderia produzir um ótimo cacho de uvas. Ele teve que cortá-lo, porque sabia que apenas 2 cachos.
Se ele fosse produzir um champanhe premiado, agora é disso que estamos falando. Cortar fora. Algumas coisas são fáceis, sabe? São só distrações ou não são necessárias. Mas às vezes temos que cortar as coisas boas em nossas vidas para que as coisas de Deus possam se tornar verdadeiramente frutíferas. Deixe-me ler rapidinho. Marcos capítulo 1, versículo 36. Simão e seus companheiros foram procurar Jesus e quando encontraram Jesus, exclamaram: "Todos estão te procurando." E Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para as aldeias vizinhas, para que eu pregue lá também." Foi para isso que eu vim. Então ele viajou por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, expulsando demônios. O contexto aqui era que Jesus tinha curado tantas pessoas, havia uma multidão enorme esperando por ele. Ele sai para orar e volta e diz a Pedro: "Desculpe, Pedro, não vamos para essa multidão. Não estamos construindo uma mega igreja aqui. Estamos partindo para outra aldeia." E a grande ideia é que o lugar de oração é onde aprendemos a dizer não. Então não diga assim, diga: "Deixe-me orar sobre isso e realmente perguntar a Deus para mim." Isso tem sido tão útil. Eu sou alguém que agrada as pessoas por natureza. Minha resposta padrão para alguém será sim. Em vez disso, diga: "Deixe-me perguntar ao meu pai primeiro. Deixe-me orar primeiro." Pois lembre-se, cada sim para algo é um não para outro. Se Jesus estivesse dizendo sim para Pedro e para esta igreja, que eles não iriam construir essa grande multidão, ele estaria dizendo não a algum dos outros moradores que nunca chegariam a ouvir a palavra de Deus. Cada sim para alguém é um não para outro. Em vez disso, corre a corrida diante de você, o caminho de Deus, e não a corrida de outras pessoas para você. Qual é a grande ideia que eu quero deixar com vocês? Liderar como Jesus exige uma dedicação à tarefa que Deus lhe deu. Líderes frutíferos aprenderam a dizer não. O lugar de dizer não é, na verdade, no lugar da oração, alinhando-nos novamente. Deus, por que o Senhor me chamou? Pai, em que o Senhor quer que eu me concentre? E que isso me dê coragem para permitir que o Senhor pode e corte até coisas boas, para que apenas as coisas de Deus permaneçam. Pense nestas questões. Há mais perguntas, mas não veremos todas. Então sugiro pegar as notas e examine as perguntas. Mas quais coisas boas em sua vida podem te distrair da missão de Deus para você? Pensa na diferença entre estar ocupado e ser frutífero. E aqui vai mais um. Quando foi a última vez que você parou para orar antes de assumir um compromisso importante? Como você pode usar melhor a oração como ferramenta para alinhar sua vida com a missão de Deus para você? Espero que seja útil. É um passo essencial. Muitos líderes vivem ocupados, mas não são frutíferos. Vamos escolher a produtividade, a ocupação, em nome de Jesus. Mal posso esperar para vê-las na semana que vem. Que Deus os abençoe e tchau por enquanto.